Aí correu uma notícia, eu comecei também um trabalho de desarmamento nas favelas, levava alimento, brinquedo para as crianças, trocava brinquedo por armas de brinquedo e trocava alimentos por armas de verdade. Aí eu ganhei muita R15, os traficantes ficaram meus amigos quando eu subia qualquer morro do Rio. Os caras diziam, Reverendo Caio está subindo. A ordem era encostem as armas. Ninguém com arma na mão. Houve algumas ocasiões, uma vez eu estava subindo no alto do Borel, lá no Cruzeiro do Borel, e dois grupos estavam em guerra, o Borel com o Morro do Céu lá. Todo mundo de tiro para lá, tiro para cá, o senhor não vai subir aí. Eu digo, não, hoje é que é o dia de subir. Aí eu falei, avisem os dois lados que eu estou subindo. Aí eu fiquei entre os lados, todo mundo com a arma na mão. Eu falei, vamos fazer uma coisa, sinal de boa vontade, baixem as armas e quem quiser vir orar comigo lá no Cruzeiro, sobre a cidade do Rio de Janeiro, venham. Aí essa coisa foi ficando meio mítica na mídia do Rio. Aí o governador, que àquela altura era o Nilo Batista, substituindo o Brizola, me pediu para eu ser capelão de Bangu 1, em 1991, 92. Ninguém queria ir para Bangu 1, todo mundo tinha medo, porque lá estavam Gregório Gordo, Escadinha, Celcinho da Vila Vintém, Japonês, o professor, os fundadores do Comando Vermelho e o pessoal que tinha acabado de começar o terceiro comando, eles eram inimigos. O Comando Vermelho tinha 3 alas e o terceiro comando uma ala. Aí dizem, escolham uma ala para ir, escolha, mas não pode ir nas duas. Eu digo, não, cara, eu não estou aqui em nome de guerra nenhuma. Eu vou para todas as 4. Aí eu ia, ficava 1 hora em cada uma, pregava, aconselhava, aí comecei a atender as esposas e famílias de todos. Eu já tinha uma organização desde Manaus, que era paralela à igreja, chamada Para-Eclesiástica Vinde, que já tinha àquela altura centenas de pessoas trabalhando comigo no dia a dia. Aí a gente organizava aqueles mutirões na casa dos presos, aí tinha mulher de preso viciada em pó, eu tinha amigos que eram donos de clínicas, eu internava de graça, faziam tratamento, saíam felizes. Então criou-se aquela aura de ação libertadora no Rio. Aí começaram a vir governadores do Brasil inteiro querendo que eu fizesse as mesmas coisas nos seus estados. Aí eu ganhei uma fábrica de 58 mil metros quadrados de cobertura e botei 66 projetos sociais funcionando lá, pagos pela Xerox, pela Kellogg's, pela Loteria Esportiva de Amsterdã, de grupos americanos, europeus, de empresas brasileiras, das mais variadas, 66 que atendiam 25 mil pessoas por dia, e um psicossocial que atendia 4 mil adolescentes e mais milhares de familiares, e a gente fazia com eles dentro da fábrica e com as famílias deles aqueles mutirões de casa em casa. O fato é o seguinte, na região onde a gente estabeleceu o nosso projeto social, onde havia 400 mil pessoas, eu recebi da polícia a estatística de que o tráfico tinha diminuído para 5% do que originalmente era. Os traficantes diziam, olha, o senhor é o nosso pior inimigo, mas é o melhor amigo das nossas famílias. Como é que tu te auto-observava durante toda essa trajetória? Porque tu, de alguma forma, ainda se identificava com aquele jovem que estava perdido? Não. Ou de alguma forma ainda via ele em algum lugar? Não, eu logo vi aquele cara sendo quem eu era. Era como se quem eu tinha sido tivesse sido... É a história do filho pródigo lá, de Lucas 15, daquele cara que era filho de um bom pai, 2 irmãos, e um deles era um sujeito para quem o mundo era pequeno demais.
Aí ele pediu todo o dinheiro da herança dele, foi para uma terra distante, gastou tudo com prostitutas, com loucura, com tudo que havia para tirá-lo da sanidade, até que um dia ele, não tendo mais nada, foi viver com os porcos. Comia babugens, disputava babugens de comida com os porcos. E aí ele, olhando a situação dele, ele lembrou do pai, da casa do pai, da origem dele, e ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. No início eu me sentia como aquele pródigo e encarnando aquela história, voltando, tentando aprender a ser filho, a entrar naquela alegria de uma família saudável e maravilhosa. Mas logo, logo aquilo ficou para trás, aquilo virou só uma história eventual. Uhum. Como, por exemplo, faz muito tempo que eu não falo disso que eu estou falando aqui. Eu acho que eu só falei porque antes da gente começar, o assunto, houve um rolé verbal no tema, né? A gente está falando sobre sentir ódio e... ódio e como é que desenvolve amor, acabou que a gente entrou assim. Mas faz muito tempo que eu não falo, não é o meu assunto. O meu assunto é o Evangelho. Eu tenho trilhões de coisas dentro de mim, inesgotáveis, para compartilhar sobre o Evangelho aplicado a tudo, a psicologia, a história, a arqueologia, ao que você quiser.